Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Síndico Net. Meu nome é Catarina Deraus, eu sou editora-chefe do Síndico Net e síndica do meu condomínio. E hoje é Dia Internacional da Mulher e nós vamos conversar sobre os desafios da mulher como síndica. E para conversar sobre esse tema, nós convidamos três feras, grandes mulheres com atuação marcante no segmento condominial, que é a Taula Armentano, a Tárcia Quilião e a Andréia Vendruscolo. Então, pessoal, antes de trazer as nossas convidadas, eu vou dar aqui algumas orientações para a nossa interação ser bem produtiva. Então, quem tiver pergunta relacionada exclusivamente ao tema, pode escrever na caixinha de perguntas aqui embaixo, tem um balãozinho com um ponto de interrogação, e aí vocês já podem mandar. Se você acha que esse assunto pode interessar alguma amiga síndica, pessoas da sua administradora, encaminhe essa live para elas usando esse ícone do aviãozinho que está aqui embaixo também. E a live vai ficar salva no nosso IGTV assim que encerrada. Em breve também vai estar disponível no formato de podcast, que vocês podem acompanhar no Spotify, no Deezer ou no seu agregador favorito. Então agora eu vou trazer as nossas convidadas para este bate-papo mais que especial. Então aguardem aqui um pouquinho. Oi, Tárcia. Oi, boa noite, boa tarde, boa noite. Tudo bem, Tudo Catarina? bem? Como vai? Tudo jóia? Daqui a pouquinho a Andréia já está entrando. Opa! Oi, Andréia, tudo bem? Oi, Catarina, tudo bem? Tudo jóia. Obrigada. Deixa eu só ver se a Taula já está por aqui. Espera só um instantinho. Oi, Tárcia, Oi, boa noite. maravilhosa. Tudo Vou ter que bem? procurar aqui, ficar aqui, fazer uma make aqui Eu tô, também, nesse Dia da Mulher aqui. Não deu para fazer uma make. Vou ter eu, que me es- preparar aí, toda lindona. eu estou aproveitando enquanto a Taula não entra, que eu estou mandando os aviõezinhos aqui Eu também mandei, agora trancou meu Instagram aqui. para a Deixa eu ver se ela já mulherada está. nos assistir. Bem, eu Tô mandei aqui o mandando. convite. Vamos ver se ela já entra. Espera aí. Espera aí. Oi, Bibi, oi, Carla. Ai, que linda, mulherada toda em peso aqui. Eu já vi muita gente do time da Casa dos Síndicos também. Quero mandar um abraço, inclusive para os meninos que eu vi que já estão prestigiando. Sensacional, é isso aí. Isso aí, né? Que não é uma live segregadora, né? Que eu falo, é uma live. Jamais, Jamais a gente não. Ó, jamais. a Diana Diana, linda. nossa amiga querida, olha a Sussu que trabalha Vou comigo, a aproveitar Sueli enquanto a gente. querida. Vou aproveitar enquanto a gente não tá fazendo a live, né? Então a gente fica dando oi, ó. Papo Festejando condominial quem aqui, entrou bombando. Saldanha lá. Saldanha, beijo. Bem, eu Obrigada, acho que a Taula Lindona. tá entrando daqui a pouquinho. Eu mandei mensagem aqui para ela. Acho que daqui a pouquinho ela já está por aqui. Mas acho que a gente já pode ir aqui introduzindo. Então, Claro. já agradeço vocês duas terem aceito o convite. Daqui a pouco a Taula está com a gente também. E o que eu queria aqui primeiro é apresentar vocês para quem ainda não conhece, embora vocês sejam aí figuras muito conhecidas. Então, a Tárcia Quilião é advogada, palestrante, especialista em compliance condominial, professora do Síndico Net Experts e também é síndica do condomínio onde ela mora. Depois você É, conta pra gente essa novidade, hein, conto. Tárcia? Corajosa. Pode deixar que eu conto. Muito boa noite a todos, né? Gostaria de agradecer a presença de todos aqui, as pessoas que estão ingressando na live, as pessoas que vão ingressar no transcorrer da live. Enfim, gostaria de cumprimentar as minhas colegas de bancada, Taula, Andréia, Catarina. Muito boa noite, muito obrigada. Eu fico muito honrada de estar ao lado de mulheres assim tão brilhantes, tão talentosas e mulheres que eu tenho
um grande respeito. Catarina, em nome do portal Síndico.net, ali, estendo os meus cumprimentos ao Júlio. Muito obrigada pelo convite. Né? O Síndico.net sempre foi um portal que sempre prestigiou muito as mulheres, né? Eu sempre fui muito bem recebida por vocês, enfim, a gente sempre teve uma relação muito positiva. O ano passado, agora eu estava olhando alguns dados aqui, o ano passado a gente teve uma live juntas, Catarina, onde a gente trouxe assuntos relacionados à violência da mulher. Então, o Síndico.net é um portal que sempre tem um olhar atento às mulheres. E isso foi por conta disso que eu aceitei com muito carinho, com muita honra, esse convite dessa noite. Obrigada. Boa noite, Taula. E aí, meninas? Feliz Dia das Mulheres para vocês, para todos que estão assistindo. Que alegria estar aqui, estava com saudade de todas. É só da vida a gente se vê, né? E a Taula... Não, tá dando para ouvir bem, sim. Se você tiver um fone, eu acho que vai ficar com menos eco, tá? Se você conseguir, mas se não, tá dando para ouvir bem. E aí, pro pessoal que ainda não conhece, Taula Armentano é síndica profissional especializada em condomínios clube, com mais de 20 anos de atuação em gestão condominial, e ela também é professora do Síndico.net Experts, já é aqui bem conhecida nossa, fonte de matérias também, já fizemos lives e webinars juntas, e estreando nessa live, Andréia Vendruscolo, é diretora da administradora Casa dos Síndicos, advogada especialista em condomínios e mentora de síndicos profissionais do mercado condominial. Então, seja muito bem-vinda, Andréia, muito obrigada por você estar aqui com a gente. É uma alegria para mim enorme, Catarina, eu preciso dizer isso, viu? Eu me formei lá em 2007, numa época em que, obviamente, meu trabalho de conclusão foi sobre condomínios e uma época que tinha pouquíssimo material à disposição e o Síndico.net foi grande fonte do meu trabalho de conclusão. Então é uma alegria, um presente enorme hoje estar aqui participando dessa live, especialmente ao lado da Tárcia, Taula, duas amigas que o mercado condominial me trouxe. E uma das coisas que eu quero destacar aqui, que nunca imaginei, Catarina, que no mercado condominial eu fosse fazer amizades com mulheres jovens, que é o que a gente vai tratar aqui. Quero muito compartilhar essa experiência com vocês. Obrigada pela oportunidade. Um prazer ter você aqui, ter vocês três aqui. E então agora, feitas essas apresentações, vamos começar. E aí, o que eu queria introduzir aqui nesse nosso bate-papo, que é inegável o protagonismo das mulheres na sindicatura. E de acordo com o censo 2021 do Síndico.net, as mulheres já ocupam 39% dos cargos de síndico de condomínios no Brasil. A pesquisa foi respondida por 3.220 síndicos moradores e profissionais e aponta um crescimento de 22% de mulheres síndicas em relação ao censo de 2018. Ou seja, hoje nós temos 32% de síndicas que trabalham na função de síndicas profissionais, e aí o restante são síndicas moradores, segundo a nossa pesquisa. E Tárcia, eu queria saber qual a sua visão desses dados com os números do mercado de trabalho no cenário feminino. Então, a Catarina sabe que eu adoro dados, né? Eu gosto de trabalhar com dados, com estatística, com pesquisas comprovadas, né? E, primeiramente, né, a gente precisa fazer um breve histórico dessa comemoração do Dia da Mulher, né? Que foi uma data instituída pela ONU lá em 1977, né? Onde as mulheres estavam numa luta constante, né, por se firmar no mercado de trabalho, por ter os seus direitos garantidos. Isso é uma luta que começou lá no início do século XX. Mas a gente precisa hoje, se nós somos protagonistas nesse momento, nós precisamos referenciar as protagonistas anteriores que vieram a nós. Essas mulheres foram muito corajosas. Foram essas mulheres que abriram os caminhos para que a gente hoje pudesse estar aqui tendo voz, pudesse estar aqui se posicionando, pudesse estar aqui galgando o mercado de trabalho. E quanto ao mercado de trabalho em si, os dados do IBGE, eles são claros. 45% dos lares brasileiros são
mantidos por mulheres. Isso é muito importante, gente. Nós temos quase metade dos lares brasileiros onde as mulheres que sustentam aqueles lares. Isso é um dado assim, importantíssimo para a gente verificar. Porém, elas ganham 25% menos que os homens, conforme a Organização Internacional do Trabalho. E um dado que eu gosto de trazer, que também é importante, que faz referência às mulheres, não só na questão do trabalho, mas da vida das mulheres no geral, pela Secretaria de Segurança Pública, onde nós tivemos já um fórum do SíndicoNet sobre isso, né, Catarina? Mais de 500 mulheres são agredidas por dia. Então, o que eu quero trazendo esses dados? Eu quero mostrar para as nossas mulheres que estão nos assistindo, para as pessoas que estão nos assistindo aqui, o quanto a nossa jornada ela é árdua e o quanto a nossa batalha é diária. Eu gosto muito do Dia da Mulher, mas eu percebo que os dias das mulheres, quando são comemorados nos anos anteriores, é aquele dia que todo mundo tira para dar parabéns para as mulheres, para presentear as mulheres, enfim, depois aquilo cai no esquecimento. A proposta desse ano, que eu gostaria muito, dessa mulher pós-2020, né? Essas mulheres pós-2020, é que a gente, todos os dias, possa semear um pouco desse Dia da Mulher. Através de que forma? Através do impulsionamento de outra mulher, através da nossa força, através da força que a gente desperta no mercado de trabalho, a gente possa trazer outras mulheres conosco. Que a gente possa despertar nessas mulheres a vontade dessas mulheres ingressarem no mercado de trabalho, a vontade dessas mulheres serem protagonistas das suas histórias, né? E aí tem outra pesquisa que eu adoraria fazer referência aqui, que foi da Medley, e aí traz um pouco da saúde, né, da gente, porque as mulheres ficam assim, porque a mulher, né, a gente tem as características da mulher, a mulher é muito cuidadora, a mulher é muito zelosa, a mulher é muito, muito isso, muito aquilo. Ok, mas a pergunta que eu faço nesse ano, dia 8 de março de 2022, você é cuidadora dos outros ou de si mesma? Então, a gente precisa começar a ter um olhar diferente. Por quê? Porque a gente está sempre cuidando do outro. Mas a gente cuida da gente? E se a gente não cuidar da gente, a gente não vai conseguir cuidar dos outros, não vai conseguir cuidar da empresa, não vai conseguir cuidar dos nossos condomínios, não vai conseguir cuidar da nossa família, do nosso casamento, dos nossos filhos, não vai conseguir fazer nada. E a Medley fez uma provocação muito legal nessa pesquisa, que ela fez o seguinte, ela perguntou, quantas horas você se dedica ao lar? E as mulheres respondiam, tantas horas. Quantas horas você se dedica à sua família? Tantas horas. Quantas horas você se dedica ao seu trabalho? 20 horas por dia. E quantas horas você se dedica a você? E aí, por incrível que pareça, eu até fico arrepiada aqui. Eu queria tanto estar num painel aqui falando e olhando a cara de várias mulheres, porque algumas até se emocionaram na pesquisa, virando para si mesmas e dizendo, eu nunca cuido de mim. Então, essa é a mudança que a gente precisa ter na nossa sociedade. É essa mudança que eu proponho no dia 8 de março de 2022. Que as mulheres parem de pensar que cuidar de si é egoísmo. Que cuidar da sua vida, da sua saúde mental, da sua saúde pessoal é egoísmo. Ao contrário, ela só vai conseguir ser protagonista da história, ela só vai conseguir fazer história se ela cuidar de si mesma. Eu não quero falar muito, senão vou passar a live falando, né? Fala em vocês agora. Muito bem colocado. E a mulher síndica, ela acumula muitas coisas, seja ela profissional, seja ela moradora. No meu caso, eu sou uma síndica moradora e realmente é um tal de girar prato, e se a gente não toma esse cuidado, realmente a saúde mental fica muito prejudicada, o esgotamento vem. E aí não há forças, inteligência, disposição para conseguir fazer com que tudo aconteça, né, Tarsi? Você falou muito bem. Eu acredito, gurias, especialmente, mulher tem muito isso, né, que a gente tem até pelo próprio instinto materno, né, que a gente tem que cuidar, mas eu sempre gosto de dar esse exemplo, que é aquele quando você pega um avião, que a aeromoça fala que se precisar, você deve usar máscara de oxigênio primeiro em você e depois ajudar, mesmo que seja o seu filho, uma criança, uma pessoa de idade. Então, como que você pode ser melhor para os outros se você não está sendo primeiro melhor para você? Né? Esse exercício, obviamente, é fácil, né, meninas, a gente falar ele, mas na prática ele é bastante difícil, porque
é da natureza da mulher o proteger, o cuidar, o tirar de si para dar para o outro. Né? Geralmente a mulher, quando assume, quando está síndica de um condomínio, ela vem com aquele turbilhão de coisas que precisa mudar. O condomínio muitas vezes vem de uma gestão enrijecida, então ela precisa tornar aquilo flexível, ela precisa fazer com que aquela sociedade se insira naquele contexto, aquilo volte a ser de fato uma sociedade, né? E não as pessoas assim isoladas ou vivendo algo que é totalmente tão somente respeitar o regramento de um condomínio, você ter o olhar realmente materno, o olhar feminino, de trazer para si, de ouvir. Ontem eu participava de um outro evento e a gente falava da importância da escuta, né? Da gente ter a escuta amorosa com o outro, saber ouvir, entender que aquilo não vem para nós. Geralmente, qual a tendência que a gente tem, até pela correria do dia a dia, né, meninas? É o quê? Lá vem de novo aquele condômino, aquela condômina só reclamar, essa criatura só reclama. E aí eu gosto de dar aquele exemplo que a gente faz assim, eu tô com um telefone meu aqui próximo, outro, pega aquele telefone e faz de conta que tá numa ligação, né? Sim, e vai vir, né? E tem muitas vezes acontece que a pessoa não tá nem aí, ela fica te esperando, ela vai te acompanhando e conversando contigo na suposta ligação. E tu pensa, meu Deus, é mesmo sem noção, vou ter que desligar, né? E ter essa escuta atenta, porque muitas vezes, gurias, assim, eu já fui também, Catarina, alguns anos atrás, síndica de condomínio residencial, de condomínio comercial, e depois fui síndica profissional, até para ter experiência de estar no outro lado, né? E muitas vezes, se não todas as experiências que eu tive, meninas, assim, 5 minutos no máximo dedicados para aquele condemônio, né? Aquele chato, aquela chata, vale talvez um ano da tua gestão, talvez 2 ou 3 assembleias que tu vai ter no ano, porque tu vai ter a escuta para ele, ouve, acolhe, diz, olha, te ouvi, vou ver se é viável, não diz não, elogia, diz que aquela crítica ou aquela sugestão é muito válida, que você vai levar isso para a administração ou para o conselho, depois dá um retorno. Então, assim, eu vejo que tudo isso é muito um olhar feminino, né? Muito um olhar feminino. O homem é muito mais prático, muito mais objetivo. E não é demérito, né, meninas? A gente tá falando aqui me faltou a palavra agora, mas de perfil. A mulher tem isso da natureza da mulher. Eu também, como a Tárcia, a gente gosta de falar, né, Tárcia? Vamos, senão a Calô daqui a pouco vai, assim, levantar uma plaquinha minha vez. Então, viu, A minha vez porque agora. falar não é um problema que eu tenho, tá? 1 hora de duração de live é uma sugestão. Se quiser, a gente fica mais. Você fica assim, tem que fazer aquelas plaquinhas assim, 1 minuto, sabe? Daí a gente passa a bola para outra. Contagem regressiva. Ainda mais mulherada que trabalha com condomínio. A gente sempre vai ter muito para falar. Nossas experiências são muito ricas, né? Nós somos de regiões diferentes e a gente tem uma proximidade muito bacana, eu e as gurias. A gente troca ideia, por exemplo, eu e a Tati estamos em estados colados, né? Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E muda totalmente como é o formato de gestão, de entrega, inclusive de contribuição dos condôminos. Então, falar, meninas, tem muito conteúdo, mas vou te passar a bola, então, fala para você dar prosseguimento. Tá contigo. Faz o gol. Se quiser, eu já posso até já colocar um dos tópicos aqui que eu trouxe aqui para a gente conversar. Porque falamos aqui tanto da nossa força, né, da força da mulher, do protagonismo, das competências que nós temos, mas a gente sabe que junto com tudo isso, tem uma série de desafios para as mulheres de uma forma geral, como bem vocês trouxeram aqui, mas também para a mulher que ocupa o cargo de síndica. E o primeiro e o mais óbvio é lidar com o machismo. E aí eu já passo essa bola para a Taula, que tem aí muito chão, muita estrada já, e deve ter lidado com situações desse tipo. E você pode trazer aqui para a gente como que é isso no dia a dia, como que você lida e como você contorna situações em que o machismo impera. Bom, pessoal, ainda bem que sobrou aqui para eu falar, né? Já estava ficando preocupada. Eu e a Catarina, a gente assistia a live daqui a pouco. Bom, meninas, é sempre uma delícia ouvir vocês, tá? Falar, é muita experiência, gente, assim, é muito gostoso quando a gente está reunida, porque é tanta visão diferente.
que a gente traz nesse mercado gigantesco que tem pelo Brasil afora, né? Que é realmente um privilégio poder conhecer pessoas e eu vou além, né? Poder realmente encontrar esse abraço, né? Eu e a Tárcia, a gente teve uma conexão desde a primeira live que a gente fez juntas e foi algo de alma mesmo, e depois eu conheci aqui a Andréia, já me apaixonei também, porque é difícil, tá? E eu quero depois colocar um pouquinho isso, não sei em que tempo, Kátia, você me fala quando eu posso falar, mas como é difícil às vezes encontrar nas mulheres um apoio na gestão condominial. Mas eu vou responder a tua pergunta primeiro, que é a questão do machismo, e não só do machismo, né? A Tárcia fez aqui uma introdução histórica, né? Vou completar essa introdução histórica. As mulheres, algumas pessoas, até quando viram a chamada, quando tem o dia, né, Internacional da Mulher, dizem assim, nossa, eu acho isso até um preconceito, eu acho isso um absurdo. Porque não entendem que vem de um histórico de lutas e de conquistas. Não foi fácil para nós mulheres, e não é até hoje, estarmos na posição que nós estamos. A Tárcia referenciou ali ao trabalho lá no fim do século XIX, início do século XX. As mulheres trabalhavam 16 horas por dia, 6 dias por semana, eram vigiadas até para ir ao banheiro. Sofriam todo tipo de abuso emocional, sexual. Físico. Então, assim, é um histórico que a gente tem que reconhecer. É uma luta que foi vencida até aqui por quem veio antes de nós, né? Isso tem que ter, de fato, um marco. É esse marco. Mas eu quero dizer que, assim, o Dia Internacional da Mulher, muito mais do que uma questão social, de uma questão política, ela é uma questão de progresso. Né? É uma questão de avanço. A sociedade e as empresas e os condomínios que têm mulheres inseridas no seu ambiente de gestão, seja como conselheira, seja como representante, seja como administradora, tem um olhar diferente, porque nós somos complementares, a gente se complementa, né? Todos os gêneros se completam, então tem que parar com essa coisa, né? De porque a mulher é muito frágil, de porque a mulher não vai ter essa rapidez, não vai ter essa força. E aí, já entrando na resposta da questão do machismo, né? As mulheres, sem dúvida nenhuma, enfrentam muitos desafios. Condomínios era naturalmente uma atividade muito masculina, né? Tinha o papel do zelador, tinha o papel do porteiro, tinha o papel do segurança. Hoje é tão lindo ver o cenário mudando que a gente tem recepcionistas, controladoras de acesso, né? Zeladoras, vigilantes, mulheres. Uma das supervisoras do meu condomínio, vigilante mulher, de um baita condomínio. Então, assim, é porque a gente está aqui levantando a bandeira do feminismo? Não é isso, né? É a do respeito. Realmente a do respeito. E quando a gente fala de machismo, preconceito, ele também vem carregado de desconfiança. Será que essa mulher vai dar conta, sendo que ela tem uma casa para cuidar, filhos para cuidar, marido para cuidar? Será que não é muita carga para essa mulher? Eu vim de um almoço hoje com amigos muito importantes do nosso mercado, queridos, referência. E eles falaram isso, eles falaram, Taula, a gente te admira, porque assim, querendo ou não, a parte mais pesada do lar, né, fica com as nossas esposas, o que nos dá tranquilidade para estar no dia a dia nos condomínios. Agora você tem tudo isso, como é que fica a tua casa? Como é que fica, né, a gestão de tudo isso? E ainda 3 filhas, né, Taula? Três. Mas, assim, misturando todos os assuntos, né, Kati e meninas, e quem está nos assistindo, eu quero dar um testemunho aqui. Primeiro, de fato, do machismo. Como eu cuido de condomínios muito grandes, eu já enfrentei diversas coisas, assim, de chegar na assembleia mais arrumadinha e alguém olhar para mim e falar, aqui você não vai ganhar nunca, as mulheres não vão votar em você. Como já tive questões de chegar e falar, você vai ganhar, mas você vai precisar de ajuda, porque aqui é muito difícil e aqui você vai precisar de algum homem que te acompanhe nas reuniões. Então, assim, já vivi de tudo e isso é real, real. A minha melhor gestão que eu já tive, assim, em condomínio foi com uma mulher ao meu lado.
uma subsíndica mulher, que foi maravilhoso. Eu posso dizer que... E ela era muito firme, sabe? Mas a gente conseguia impor o respeito, e porque o respeito não está no gênero, o respeito está na postura. Posicionamento. Né? As conquistas que você tem com uma empresa, em uma negociação, numa assembleia, ela está no preparo, ela está na capacitação. Então, a visão do outro preconceituosa, quando você chega com resultados, ela tende a ser minimizada, né? Mas, sem dúvida nenhuma, ainda tem. Nós vivemos uma sociedade ainda muito machista, e não só pelos homens, muito mais machista pelas próprias mulheres, infelizmente. É verdade, falou algo bem importante, né, Paula? Na verdade, a gente sofre muito mais porque não existe o apoio de uma mulher para outra mulher, né? É difícil você encontrar uma mulher que seja generosa com outra mulher, que de fato queira alçar o voo para ela, ou estender uma mão, é muito difícil. Eu até quero compartilhar aqui também, como eu disse, já fui síndica, mas meu maior desafio, Catarina, as gurias sabem disso, Catarina, e para quem nos assiste, eu hoje sou diretora de uma empresa familiar, Catarina. Então, o fundador dessa empresa, meu pai, um homem muito forte, muito conhecido na nossa sociedade porto-alegrense, foi político também, um homem muito respeitado, inclusive. E, obviamente, quando meu pai faleceu, eu sofri uma pressão muito grande, inclusive da concorrência, porque a ideia que se tinha é que, assim, primeiro, porque se você se arruma demais, você é uma patricinha. Se você não se arruma, você é riponga, paz e amor, e você não quer nada com nada da vida. Então, eu não sabia se eu me arrumava ou se não me arrumava. A primeira dificuldade que eu tive, né? Depois, porque você tem que trabalhar o dobro do que os outros trabalham para mostrar que é uma questão de mérito. Você está lá. Você pode até ter tido o direito de herdar, de fazer a sucessão, mas você só permanece lá se você tem competência. Então, vou dizer que esse é um grande desafio também que eu encontro no meu dia a dia. As meninas que são minhas amigas sabem disso. Converso muito, especialmente com a Tarsi. A gente troca muita ideia em relação a isso. É um desafio. Cansei, Catarina, de fazer reunião e chegar assim, mas quem é a Andréia? Essa? Né? Como se... Sim, sou eu. Sou advogada, tenho mais de 20 anos de experiência na área de condomínios. Comecei a trabalhar aos 17 anos dentro da administradora. Então, eu não me dou muito bem com esses... então, é um grande desafio diário que a gente, e eu especialmente, hoje passei a tarde com a minha irmã, que é minha parceira, minha sócia também, mais jovem ainda do que eu, tem 25 anos, toca uma outra imobiliária do nosso grupo que nós temos. Então, é um desafio muito grande, porque o tempo todo a gente precisa provar que sim, que nós somos mulheres, jovens, que a gente pode se vestir bem... Pior ainda, quando eu digo assim, se você ainda for bonita, te fizerem muitos elogios, o desafio é ainda maior, né, meninas? Porque, assim, como disse a Taula, assim, chega numa assembleia, alguma coisa, e você fala assim, aqui a mulherada não vai votar em ti. Isso é horrível. As mulheres tinham que ser as primeiras a se apoiarem. Assim como a gente vê os homens, né, Tárcia? Nós falamos sobre isso esse final de semana. O homem, você tá numa mesa de bar, vou dar o exemplo que a Tárcia deu. Você tá numa mesa de bar entre os homens e fala assim, comprei um imóvel novo. Brinde, cara, esse cara é, né? Comprei um carro novo, comprei uma casa, os caras, nossa, que legal. Agora pode vai falar, sentar uma não, comprei mulher. uma Ferrari, né, tá? Os caras vão vibrar, mas eu quero ser esse cara aí. Agora você fala, vou viajar, troquei de, que exibida. Isso aí no mínimo alguém tá por trás. É horrível isso, e a gente precisa, não é, Cláudia? A gente precisa falar sobre isso. Porque esse é o momento que a gente tem para falar sobre isso. Por que não a gente ter condições? Até porque, como bem colocado antes, ali o número de mulheres que estão à frente de administração de condomínio somente cresce. Na administradora, onde eu sou diretora, grande maioria das administrações são conduzidas por mulheres, né? E lá atrás, há 20 anos atrás, os síndicos eram na maioria homens e militares, inclusive, e nada contra, nem vamos levar para o lado de política, mas existia uma rigidez tão grande para ser administrado, tinha que ser muito duro, senão tu não era um bom síndico. Né? Então, eu me lembro, a primeira pós-graduação que eu fiz de Direito Imobiliário foi no ano de 2007. Nós tínhamos eu e mais a Cristiane, que regulava de idade comigo, e o resto eram 42 homens. Todos acima de 40 anos. Nós não éramos nem... E nem faz tanto tempo assim, né? Parece até sala de faculdade de engenharia dos anos 70, né? Não, e Catarina, vou te dizer uma coisa. Pensa se a gente conseguia fazer trabalho com eles. Nossos trabalhos eram de dupla.
porque a gente não, sabe, era como se assim, não tem capacidade, isso aí o pai botou aí, certo, porque ela também vinha de uma empresa familiar, o pai dela também tem uma empresa muito conhecida no nosso mercado, então era isso que acontecia, o próprio descrédito, né, mas enfim, vamos embora. Essa questão é importante a gente falar sobre essa questão do machismo, né? Principalmente com relação ao machismo vindo das próprias mulheres, né? Eu acho que não só o machismo, como o feminismo são duas coisas que precisam ser repudiadas, né? Tudo que segrega precisa ser repudiado. A gente precisa começar a quebrar esses estereótipos, né? Ah, porque o homem é melhor que a mulher é melhor do que o homem, porque isso que o feminismo prega isso, não o feminismo. O feminismo prega isso, que a mulher é superior ao homem, assim como o machismo prega que o homem é superior à mulher. Mas a gente precisa quebrar esses tabus, quebrar esses estereótipos, e de que forma que a gente quebra essa espinha dorsal, né? Que isso é histórico, né? Isso é histórico. Né? A mulher bonita é burra, mulher que é inteligente tem que se enfeiar, né? Então tem tudo isso, né? Então a gente precisa quebrar esses estereótipos. De que forma? Através de um posicionamento. Para mim, o posicionamento, ele é um antídoto para tudo, tá? Não adianta a gente vir com um discurso de gritaria, não adianta a gente vir aos berros, a gente não conquista nada dessa forma. A gente conquista com empatia, com posicionamento. Aí as pessoas perguntam, mas por que poucas mulheres se posicionam? E aí vem uma outra pergunta por trás, ou um outro questionamento por trás. As mulheres têm muito medo ainda de serem julgadas, né? Então a gente tem uma síndrome chamada síndrome da impostora, que a gente acha que nunca está preparada para alguma coisa, que a gente acha que nunca está bom o suficiente para apresentar aquilo ali, e aí a gente fica se sabotando. E aí por quê? Porque a gente tem medo do julgamento do outro. E tendo medo do julgamento do outro, a gente não se posiciona. Por quê? Porque a gente não acredita no que a gente está se posicionando. Então, a reflexão que eu trago, né, o antídoto que eu trago contra machismo praticado por homens ou mulheres, contra mulheres, é justamente o posicionamento. Né? Então, você precisa acreditar no teu discurso. Aqui a gente sabe que a Paula realmente ela tem esse discurso e ela pratica o discurso que ela está dando aqui nas redes. A Andréia, da mesma forma. O que ela diz, ela pratica. A Catarina também. A gente precisa não só falar do pescoço para cima, mas trazer do coração. Né? Realmente, independente se o Joãozinho, se a Mariazinha não vai gostar do que vai ouvir, Tárcia, eu estou tranquila, porque esse é o meu posicionamento. E aí, a Alessandra Carione, um beijo, minha linda. Essa é uma mulher maravilhosa, linda, poderosa, talentosíssima e está sempre aplaudindo as outras mulheres. Então, assim, é isso que a gente precisa propagar aos quatro ventos. Mulheres que empoderam as mulheres. De que forma? Apoiando, se posicionando. Né? Então, mulheres não tenham medo de ser julgadas. A gente vai ser julgada sempre. Se tu fizer alguma coisa, se tu não fizer, tu vai ser julgada. Se tu deixar o cabelo crescer, tu vai ser julgada. Se tu cortar o cabelo, vai ser julgada. Pronto. Né? É assim que funciona. O jogo é esse. A gente precisa aprender a jogar. Não adianta, senão a gente vai passar mais um ano de comemoração, mais um 8 de março, do Dia da Mulher, comemorando, fazendo artigos, revistas, eventos. Daí caiu os ventos. A gente precisa fazer isso mudar. A gente precisa encorajar essas mulheres. Né? E aí é muito bom quando a gente dá os nossos depoimentos, né? Quando a gente já passou um pouquinho na pele o que a gente está falando. Quando eu também já fui muito julgada, e fui muito julgada por mulheres. Porque eu vou ser muito sincera contigo, machismo por parte dos homens, eu pouco sofri na minha vida. Tá? Eu não sei se eu sempre tive um posicionamento muito forte, né? Mas assim, dos homens, eu poucas vezes sofri. Claro que por trás pode ter que ter acontecido, comentários, é muito bonita, muito isso, muito aquilo, deve ter alguém por trás, como bem a Andréia falou, mas enfim, eu ainda faço questão, né? Hoje eu já apresento um pouco mais a minha vida pessoal, né? Para mostrar o quanto foram as minhas batalhas, eu as venci. E as venço diariamente. Então eu estou em processo de construção da vida que eu quero, e isso eu batalho diariamente. É isso que eu quero mostrar para essas mulheres, que elas têm direito a isso. Né? Então eu fico muito feliz, assim, eu estava antes de começar a live, eu gosto muito, eu sempre faço uns flashbacks na minha vida,
né? E eu disse assim, nossa, quando eu tinha uns 20 e poucos anos de idade, né, isso já faz um certo tempo, eu olhava assim aquelas mulheres que eu me espelhava, né? Eu fui criada por uma mulher mais idosa, então geralmente a minha referência de mulher sempre foi mulheres de mais idade, né? Então tinha, por exemplo, na época, Margaret Thatcher, que era a primeira-ministra da Inglaterra, era o tipo de mulher que se falava muito na minha casa. Eu vim de uma casa de mulheres, né? E mulheres fortes. E eu me orgulho disso. E os exemplos que elas traziam para mim eram dessas mulheres fortes. Porque aí a gente tem aqui 45% de mulheres que movimentam a economia do nosso país nos lares. Nós precisamos se espelhar nessas 45%. Cadê essas outras 55%? Vamos buscar essas mulheres. É como eu brinco com as meninas aqui que fazem parte do grupo do Compliance Meeting. Eu busco as mulheres pelos cabelos. Eu tiro das trevas, que nem eu digo assim. Eu busco mesmo. Porque eu acho assim, ó, a força de uma é a força de todas. Quando uma atinge um determinado ponto, sucesso, se posiciona, ela abre caminho para as outras. E fica mais fácil, gente. Imagina o que seria de nós se nós não tivéssemos os caminhos abertos pelas mulheres que nos criaram, que nos pariram, que nos educaram, aquelas mulheres que foram lá, trabalhavam 20, 30 horas, 20 horas por dia, né? Se nós não tivéssemos esses caminhos abertos por essas mulheres, onde que nós estaríamos hoje? É essa reflexão que a gente precisa ter do Dia da Mulher e não ficar só, ai, o Dia da Mulher, que lindas, que maravilhosas, que isso, ok. Quero flores, né, Tárcia? Como é que é no dia 9? Como é que no dia 9 vai ser? Como é que vai ser 9, 10 de março, 20 de abril? Como é que vai ser? É isso que a gente tem que se preocupar. Nos outros dias, esse dia a gente traz, a gente aplaude as mulheres porque elas merecem, porque é uma jornada árdua. Ser mulher e ser uma mulher no mercado de trabalho é árduo. A gente, às vezes, precisa abrir mão de muita coisa, inclusive, por vezes, de sonhos da vida pessoal, tá? Enfim, a gente precisa se preocupar com os outros dias do ano. Do ano. Dia 9, como é que vai ser? Amanhã eu vou mandar uma mensagem bonita para uma amiga minha. Amanhã eu vou perguntar como é que ela está, mandar como você tá linda. Esses dias eu fiz um exercício, agora, pelo amor de Deus, me dei 1 minuto só que eu já passo a palavra. Eu fiz um exercício que eu preciso falar nessa live. Ficha! É, só mais 1 minuto, tá, Tárcia? Tá, 18h41, até 18h42 termina a escola. Eu fiz uma carta escrevendo assim: você é maravilhosa, gostaria que você soubesse o quanto você faz a diferença no mundo, eu gostaria que você se olhasse e visse o quão bonita você é, e pá, como se eu fosse receber aquilo ali pra mim. Peguei aquela carta, botei no envelope e botei na bolsa. E fui pra academia, fui na agropecuária, um monte de lugar, e aí eu tava na padaria. E tinha uma mulher, eu disse assim, é pra ela que eu vou entregar. Voltei no carro, peguei o envelope e disse assim, isso aqui é pra você. E saí, né? Ok, né? Eu disse assim, essa mulher vai dizer que vai achar que é louca, vai achar que eu tô entregando alguma fotografia, alguma coisa, sei lá, né? Às vezes bem desconfiada. E aí eu atravessei a rua para pegar meu carro no estacionamento e a mulher veio atrás de mim, chorando. E ela disse assim, como eu precisava ter lido isso. E aí eu tinha lançado aquele dia no meu Instagram um desafio. Escreve uma carta, um bilhete, bota no envelope, entrega para uma mulher. Como se fosse você querendo receber aquilo. Como se fosse você querendo ler aquilo. Às vezes você pode mudar a vida de alguém. Tá? Então é esse o movimento do Dia da Mulher. É esse o movimento de empoderamento. Empoderamento não é botar salto, agulha e batom vermelho. Muito embora eu esteja de batom vermelho, porque é minha marca registrada. Mas não é isso empoderamento. Empoderamento é muito superior a isso. A mulher mais poderosa que eu conheci na minha vida usava abrigo e tênis. Nunca botou um salto. Então é isso que eu quero dizer. Esse é o verdadeiro empoderamento. E é isso que a gente precisa resgatar. Viu? 18h42. Viu? Terminei. Já pegando o gancho nisso que você trouxe, Tárcia, os desafios, eles são vários, eles nunca vão acabar, é uma batalha atrás da outra, e a realidade é que as mulheres, elas devem se fortalecer, e isso que você trouxe, né, a prática da sororidade é um grande caminho a ser seguido. É né? a salvação, e aí... Catarina. É a salvação.
E aí, contextualizando para o nosso segmento, aí eu queria passar essa bola para a Taula, é como as síndicas podem se apoiar, cultivar a sororidade, formar parcerias, e não somente entre as próprias síndicas, mas também nos condomínios. Né? A Taula falou que teve uma subsíndica incrível, então ela tinha ali um apoio de uma outra mulher. Como cultivar, como semear isso, já que também existem aquelas que fazem vista grossa, enxergam como uma concorrência, né, ou coisas desse tipo. Aí eu queria que a Taula trouxesse a visão dela sobre essa prática da sororidade. Olha, eu vou te falar assim, pondo muito aqui na prática mesmo de nós três aqui e de você, Kati, na reunião, né? Aqui nessa live. Eu me sinto muito prestigiada por você, né, quando você me consulta para alguma fonte. Isso é tão importante para mim, eu me sinto tão valorizada. Às vezes as pessoas nem imaginam. As pessoas acham, a Taula paga para estar lá no SíndicoNet, Taula paga para escrever matéria, Taula paga. Não, é realmente um carinho, um reconhecimento do trabalho. Isso é sororidade. Isso é reconhecer, porque tem tantas fontes masculinas e femininas, e a gente prestigia muitas vezes, eu vejo que nas suas matérias você sempre busca, talvez até sem querer, ter alguma visão feminina também, para fazer esse contraponto, para trazer um modelo de gestão diferente. A gente é diferente na essência, né? Então, assim, isso é a prática real. Começar a dar visibilidade para as mulheres. O SíndicoNet faz muito isso. Hoje tem outros portais que estão fazendo isso com maestria, colocando as mulheres em evidência também, tanto quanto o homem. Né? A mulher não precisa estar mais evidência do que os homens. Não, a gente tem que só poder caminhar junto. Exatamente. E aqui mesmo, aqui na nossa live, né? A Tárcia foi alguém que eu tive o prazer de apresentar para o SíndicoNet e poderia falar assim, nossa, gente, mas ela é muito bonita, mas ela é muito inteligente. Eu não vou apresentar, porque pode ser que eu perca a visibilidade. Nunca. Você entende? Então, assim, o dia que eu fui convidada a fazer lá o Conexão, o Compliance, eu falei, gente, tem alguém muito melhor do que eu, muito melhor do que eu em Compliance. Falei da Tárcia, falei, além de ser linda, além de ser empoderada, além de ser inteligente. Então, assim, qual é o segredo para isso? Quando a gente conversou sobre a live, na hora me veio a Andréia, eu falei, gente, ela é maravilhosa, ela precisa poder aparecer. E vejam, aqui eu tô falando de algo que para algumas mulheres é difícil. Eu sei que tem algumas mulheres que me rejeitam no grupo, nos nossos grupos de síndica mesmo. Por quê? Porque eu posso parecer, às vezes, uma ameaça, e não é, eu sou mais quieta, eu pareço ser muito extrovertida, mas eu não sou. Então eu tenho, às vezes, alguma, né? Eu fico mais retraída, eu não falo tanto e tal. E o que eu percebo? O segredo para empoderar o outro é se empoderar primeiro. É saber quem você é. Porque quando você sabe o seu valor, não é tendo uma mulher linda, maravilhosa como a Tárcia, como a Kati, ou como a Andréia no mesmo lugar que eu vou apagar. Exatamente. Eu tenho o meu valor, cada um tem o seu valor. Então, assim, por que é que deu tão certo comigo, por exemplo, com essa minha subsíndica, com outras conselheiras que eu tive, parcerias maravilhosas de mulheres em condomínios como conselheira, como subsíndica, porque cada um sabe o seu valor. E quando a gente sabe o nosso valor, eu vi hoje, esse final de semana, no domingo, eu estava no culto e teve uma dinâmica que me chamou muita atenção. Que o pastor pegou uma nota de R$10 e ele amassou aquela nota de R$10, ele pisou em cima da nota, ele falava para a nota, você não é R$10, você não é R$10, você não é... Nada faz mudar aquilo que você é por essência. Então, o que eu penso, né, que a gente tem que levar como lição na vida, e eu passei por momentos difíceis, tenho passado aqui esse ano, quem está mais próximo de mim sabe disso, eu tive dificuldades, porque a gente não é super-herói, não é, e eu fiquei longe das redes uns dias. A Tárcia me mandou na hora, cadê você? O que está acontecendo? O que eu posso fazer para te ajudar? Sabe, ela percebeu. Então, assim, isso é sororidade.
Sabe, isso é sororidade, é você passar por momentos difíceis, porque a gente não vai ter só ganhos na vida. A gente não vai ter só êxitos na nossa profissão de síndico. A gente não vai ganhar todas as concorrências. A gente não vai ser aplaudido em todos os condomínios. Não serão todos os contratos que a gente vai ser um foguete. Quem dera fosse. Quem dera fosse. Mas não é assim. E aí você ter essa possibilidade de falar, hoje eu não tô bem. E eu tô passando por um momento difícil. E eu preciso desse apoio. E encontrar ombros, isso é sororidade. Eu ouvi de uma pessoa que estava até há pouco na nossa live, não sei se tá indo, o Alexandre Prandini. Foi assim, esses dias, olha, que surpresa, que alma. Eu tava passando por um momento difícil, ele me mandou uma mensagem e ele falou pra mim, levanta a cabeça. Porque você não é isso daí, né? Então fica firme, fica forte. E nós estamos aqui com você, você é uma referência para nós. Gente, olha que lindo! Incrível. Incrível. Entende, gente? Quantos outros, como o nosso mercado tem amadurecido, como eu tô feliz de ver o quanto as pessoas não estão aceitando mais as maldades. Alguns ainda aceitam, e alguns ainda nos machucam, né? E isso vai acontecer sempre. Mas o segredo para que a gente tenha a prática real entre as mulheres, da sororidade, de verdade, um dia após o outro, é aceitar que a outra brilhe. E não achar que a outra brilhar vai apagar o seu brilho. Porque aquilo que você é, ninguém vai tirar de você. Eu tenho o prazer de poder ter alguma visibilidade em algum lugar e trazer outras pessoas para estar junto comigo. Sabe, Muito mulher, grata. homem, seja quem for, porque há espaço para todos. Então, assim, Kátia, respondendo a tua pergunta, eu gosto muito de trabalhar com mulheres, gosto, por uma questão de identificação, como também gosto muito de trabalhar com homens e eu analiso muito perfil. Qual é o perfil do meu cliente? Qual é o perfil do meu condomínio? Qual é o perfil desse projeto? Qual é o perfil desse desafio? E aí eu mapeio não por gênero, mas por competência. Entendeu? Eu não escolho alguém porque ele é homem ou mulher ou isso. Nada, não existe isso. É por competência. É por capacidade para desenvolver aquilo. E isso precisa ser uma realidade. A gente começou a conversa falando que as mulheres ainda ganham menos do que os homens. E é verdade isso. E é uma realidade que só a gente vai poder mudar quando a gente parar de aceitar. Exatamente. Entende? Eu preciso do dinheiro. Mas quanto que o meu concorrente homem vai ganhar? Eu vou ganhar o mesmo tanto, senão eu nem participo da concorrência. Exatamente. Entende? Nós precisamos nos dar o devido valor para que o outro dê. E aí, assim, eu queria falar algo, né? Vou usar os meus minutos aqui, Kátia, posso? Pode, depois eu passo o bastão para a Andréia. Depois é a Andréia. Tá. Não, eu queria falar da saúde mental, rapidamente. Porque nós somos mulheres e não adianta a mulher querer ser homem. Como não adianta... E aí, quando eu digo, me entendam, tá? Não é no gênero em si. Eu tô falando da postura mesmo, né? Existem questões que a gente tem um perfil mais aguçado para uma coisa e os homens têm outro mais aguçado, né? Eu brinco que mulher é perfeita para condomínio porque consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas tem muitos homens que conseguem também, né? Mas assim, a mulher tem uma questão no lar, na casa, né? Que é difícil quando a gente tem que acordar 8 horas da manhã, 6 horas da manhã, e já tá visitando o condomínio e volta às vezes 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, né? E aí, no afã de querer abraçar tudo e ser uma maestra, porque eu sou totalmente contra gestões de equilibrista, né? Embora às vezes a gente tenha que equilibrar pratos, a gente tem que lutar para ser maestro sempre e ter o governo e o domínio sobre aquilo que a gente está fazendo. A gente tem realidades em casa. Então, assim, eu queria deixar uma mensagem. Se respeitem. Respeitem os seus limites. Respeitem a hora de começar, a hora de parar um pouco, a hora de reavaliar. Veja na sua casa, né, se você não está fazendo falta na gestão ali dentro de casa. Porque
tanto os homens quanto as mulheres têm uma gestão primeiro, que é da vida pessoal, né? Que é da mente, porque ninguém que está saudável vai conseguir fazer uma boa, que não está saudável vai conseguir fazer uma boa entrega. Então, se permita parar, reavaliar, respirar, dar um passo para trás, para resgatar aquilo que você precisar resgatar dentro da sua vida, dentro da sua luta pessoal, e volta mais forte com tudo resolvido e arrumado. Se permita, porque ninguém é super-herói. E em condomínio, há uma mentalidade errada de que a gente tem que ser clínico geral, tem que entender de tudo, não pode errar, né? Não sei tudo. Contrato pessoas para poder me auxiliar. E disponível 24 horas. Eu cheguei a um ponto, gente, há algum tempo atrás, que eu dormia com o celular assim, ó. Pra, se ele vibrasse, não acordar meu marido e eu saber que estava acontecendo alguma coisa em condomínio. Não pode, não pode. A gente adoece. A gente adoece. Então, com todo o carinho desse mundo, há 20 anos no mercado condominial, apaixonada por condomínios, pelo movimento de transformação, pela gestão de fato profissionalizada, é que eu venho dizer, o primeiro passo para a sororidade é saber quem você é, seu valor. E o segundo passo para que isso se mantenha é se respeitar, é se amar, saber o momento de avançar, saber o momento de parar, saber o momento até de ligar às vezes para uma amiga e falar, eu tô com dificuldade aqui nesse contrato. Você pode vir me ajudar? Eu preciso de alguém para me apoiar aqui, ligar para um amigo. Olha, eu não tô conseguindo levar esse piano sozinho, tá pesado demais. Você vem me ajudar? Isso é humildade. E a maior característica de uma pessoa e qualidade profissional é a humildade de saber que a gente não sabe tudo. É isso. Eu acho que era um pouquinho do que eu queria falar sobre essa questão condominial. E falou muito Bem, bem. Andréia, agora é a sua vez, aí você tem os minutos para poder falar. Fiquei com E você pode fechamento. fazer aí, compartilhar com a gente da tua visão como administradora de condomínios e essa questão que as meninas trouxeram, da sororidade, do Catarina, aceitar... não tem como eu não continuar um pouco do que a Taula falou, porque me tocou muito, né? A Taula, assim como eu, nós somos mães, né? E vou dizer para vocês, meu filho tem 3 anos e as mães que aqui estão nos acompanhando vão entender perfeitamente isso. Meu filho, quando ele acorda, eu já não estou em casa, eu já saí para trabalhar. Eu não busco meu filho na escola. Tem que segurar até para não emocionar. E esse ano eu prometi para mim mesma, primeiro que eu tirei minhas primeiras férias de 30 dias, né, que foi um grande desafio para mim. Eu me cobro muito, né? Eu digo que os outros me cobram, mas eu sou minha maior cobradora, né, que eu tenho que estar lá, eu tenho que fazer. Então eu resolvi fazer um caminho inverso de volta, de poder estar mais próxima da minha família, de ser mais participativa, de ter mais paciência com aquelas pessoas que estão próximas de mim, porque para eles também é um desafio conviver com uma mulher que tem um monte de compromisso, eu tenho que entender isso, né? Não é só eles que têm que me entender, porque eu tenho um monte de compromisso e 3 telefones celulares, eu tenho que estar à disposição, eu tenho que estar de sobreaviso a qualquer momento. Então eu estou fazendo um caminho inverso. Quando você falou, me tocou muito, porque realmente a gente... E daí eu volto naquela minha fala inicial, né? Da importância da máscara de oxigênio primeiro pra gente. Eu tenho nos últimos anos investido muito em autoconhecimento, saber o meu limite, saber até onde eu posso ir, né? Aquilo que não me adoece, aquilo que não me tira do eixo, que faz com que eu produza menos, que caia a minha entrega. Então, queria fazer esse registro dentro do que você falou, tal. E depois também eu quero contar para quem nos assiste aí, para você, Catarina, que eu sou amiga da Tárcia. Em fevereiro fez 1 ano. No meio da... Olha o Dirley ali, nosso grande amigo. Um beijo. O Dirley, querido, beijo. Amado. Catarina e demais que estão aí nos assistindo. No meio da pandemia, eu fiquei querendo produzir muita coisa, com muito medo de como seria o futuro das administradoras de condomínio, como todos nós ficamos.
E foram várias madrugadas que eu não dormia. Eu deitava, levantava, ia para a sala com papel e caneta e pensava o que eu vou fazer. Eu tenho tantos funcionários da empresa e aquela preocupação que a gente tem, né? E aí eu comecei a procurar profissionais da área de direito condominial para poder fazer coisas diferentes e assim, eu não tive retorno. E aí uma noite eu me deparei com essa mulher poderosa, Tárcia. Sabe o que eu falo, pessoal, para Tárcia? Ela sabe, ela e a Paula sabe disso. A Tárcia é um dano moral, né, Paula, na vida da gente. O pessoal do direito vai entender, porque essa mulher não tem como. Eu abri a live aqui e olhei que ela deve estar com filtro, eu vou correr achar um filtro, que é um dano moral, entendi? Ainda por cima, ela é inteligente, poderosa, tem uma força. Vocês têm que me ensinar a pôr filtro, gente, na live. Eu não sei fazer isso, é sororidade. Deixar a outra bonita aparece um rostinho ali do lado brilhando, tu clica correndo quando vai fazer live com a Tássia, porque daí aproveita antes de ter quórum, entendeu? Porque senão é dando moral certo. E aí fala toda maravilhosa, uma coisa louca, assim. Mas, enfim, o que eu quero dizer pra vocês? E aí, naquela madrugada, achei esse mulherão todo e disse assim, cara, eu preciso me aproximar dessa mulher, porque ela é fantástica, ela fala sobre o que eu venho procurando no mercado. Primeiro, sobre a gente ser transparente, ser correto, compliance, que ela é a doutora compliance, conhecida, né, como a doutora compliance. E aí eu pedi para a moça que trabalhava comigo na época, minha assistente, fazer um contato com ela, porque eu queria conhecê-la. E eu sei que ela ofereceu assim, a gente pode fazer uma reunião online. E aí a Dani, que era minha assistente, veio com isso, mas bem capaz, eu vou pegar um avião e falar com essa mulher, eu quero tocar nela, né? E aí eu fiz isso, eu comprei um avião bate e volta, fui para Floripa, nosso encontro era para durar ali 1 hora e meia pela agenda que ela, acho que ela inventou, né? Porque ela deve ter pensado assim, primeiro, vamos ver se essa mulher não é louca, né? Então ela limitou o tempo, porque eu sei que os compromissos sumiram e a gente passou a tarde de papo e era uma coisa, assim, aquela ansiedade de uma querendo falar mais que a outra e muita conexão. E isso, para mim, é o verdadeiro exemplo de sororidade, de empoderamento. Você olhar para uma mulher, como a Paula também disse, é você não ver uma competição, é você entender que você entrega o seu conhecimento, a sua experiência, e tu vai acender a luz daquela outra mulher. E mesmo assim, por mais que seja o mesmo conhecimento, a experiência semelhante, cada uma vai entregar de um jeito, porque cada um de nós somos únicos. Não à toa nós temos uma impressão digital, cada um de nós, porque nós somos seres únicos. Por mais que a gente compartilhe as nossas experiências, as nossas vidas, o nosso conhecimento, cada um de nós entrega de uma forma especial. Então, como é bacana, eu agora mesmo, esse final de semana, eu comentei com as meninas lá em Florianópolis, elogiar uma mulher. Vocês já experimentaram como você tá bonita hoje, como você tá linda? Nem todas entendem, tem mulher que não sabe lidar com o elogio de outra mulher. Não sabe. E tá tudo ok, a gente deve praticar isso, a gente deve pôr pra cima. Que coisa linda ver que a Tárcia teve a percepção de que a Paola sumiu das redes. Ela fala assim, o que tu tá fazendo? O que eu posso fazer pra te ajudar? Quantas de nós temos esse privilégio, gurias? Não, gurias, quantas de nós temos esse privilégio? Não é verdade? Então, eu acho que isso é de uma generosidade sem fim e a gente deve continuar fazendo, continuar vindo aqui, falando para as pessoas sobre isso, porque a gente motiva outras mulheres. A gente é uma corrente, um efeito dominó, eu digo. Você vai tomando conta disso, o bem toma conta sempre. E as pessoas se inspiram, né? É tão bom a gente fazer um carinho em alguém, a gente mostrar para a pessoa que está presente, que a gente tem como ajudar. E sempre nós temos como ajudar. Seja com uma palavra, um abraço, uma figurinha que você mande no WhatsApp, lá pode mudar a vida de alguém e não leva... A cartinha na bolsa para entregar para uma desconhecida. A carta é fantástica, então assim, mulheres que estão aí nos acompanhando, tem tanta coisa que a gente pode fazer e que não nos custa absolutamente nada. Essa é a verdadeira solidariedade, o verdadeiro empoderamento. Eu também acredito muito, não gosto de segregação, essa coisa de empoderamento feminino. É o empoderamento das pessoas. Claro que eu tenho noção, como bem dito aqui, que nós, mulheres, ainda temos muitos... Eu vivo isso, eu seria hipócrita se eu passasse por cima disso. Né? Mas quanto mais a gente fomentar isso também, a gente está contribuindo para continuar separadas disso. Exatamente, né? É um olhar então, assim, diferente. Vamos mudar o nosso discurso, o empoderamento do ser humano, de todos nós, com direitos iguais. Né? É assim que a gente vai sair do lugar. E, mais uma vez, assim, tem muitos anos que eu publico, para encerrar, que eu publico um meme, né? Que eu acho que é meme que se diz aí nas redes sociais, que é
mulher não quer flores, ela quer estrogonofe com batata palha. Esse ano eu mudei um pouco. Né? Porque quem me conhece sabe que eu não dispenso aí um X e um chocolate, né? Cada um com a sua, né? E esse ano eu resolvi, tá aí nas minhas redes sociais, nos stories eu botei, né? Que é menos flores e mais respeito, porque é o que eu tenho sentido a necessidade, né? Até porque a idade vai pegando, a gente tem que fazer dieta, então eu tô optando por mais respeito e menos flores. Flores são lindas, mas a gente quer muito mais do que isso. Né? Então, o recado que eu deixo para todas vocês, aí, as mulheres, os homens também que estão nos assistindo, né, é o quanto é importante a gente ter um olhar amoroso para o outro. Se você está vendo uma mulher que tem chance, que tem potencial, que está fazendo algo muito bonito, fala, não leva para ti isso, fala, leva para os outros. Como a Paula disse, eu vou lá e puxo, eu trago, olha, essa fala melhor do que eu sobre compliance. Você está se acendendo, você está se destacando. Né? Então, assim, é sobre isso. Acredito muito, mesmo. Esses dias compartilhei um vídeo no meu Instagram, que era uma corrida, né? E os dois atletas, e na reta final, aquele que estava ganhando se perde. Eu não sou atleta, não sei se ele estava entusiasmado demais, mas ele passou do local ali do pódio. E o segundo, obviamente, assumiu o primeiro lugar. E aí ficou aquela euforia, assim, e de repente, numa fração de segundo, ele para, ele olha para o lado, e ele espera o outro retornar para o lugar e deixa o outro ganhar a corrida que ele já estava ganhando. Né? E eu pensei, quantas vezes na vida esse atleta foi o primeiro lugar que não ganhou para ele ter feito isso? Porque ele tinha tudo para ganhar. O outro se deu mal, ele poderia... E o que ele fez? No fim, o que acontece? Embora ele tenha ficado no segundo lugar, ele foi o maior destaque da corrida. E é sobre isso. É isso. É sobre isso. Então eu encerro minha fala deixando esse exemplo, dizendo que eu tenho um orgulho enorme de ser amiga dessas duas mulheres incríveis, de te conhecer agora também, Catarina. Assim, eu admiro demais as mulheres que atuam no mercado condominial. Eu comecei aos meus 17 anos, muito foram os desafios. À noite, em assembleia, né? Eu não tinha carro, eu ia de trem, eu ia de ônibus fazer assembleia, né? Chegava lá com pastinha, com as coisas, e as pessoas choravam e diziam assim, é tu que vai fazer? Né? Então, assim, tocar um negócio... Quantas? Né? Quantas vezes ouvi isso? Meu Deus! Não, e assim, gente, eu tenho 1,57 m, tá? Então, vocês imaginam, né? 1,57 m, a gente é quase uma criança ainda, né? E aí você chega lá e eu fazia faculdade de Direito, então eu vivia com aquela pasta grande, com vadimeco, com não sei o quê, e rabo de cavalo e roupa prática. Então, assim... E eu tenho tanto orgulho da minha história, eu não trocaria nenhuma das minhas experiências. Só eu sei os sapatos que eu usei e uso para trilhar os caminhos que eu trilho. E tenho muito orgulho da minha história. Eu acho que a gente precisa, primeiro, ter muito orgulho, respeito e admiração pelo caminho que a gente trilha. Né? Isso também faz toda a diferença. Devo já ter me estendido. Então, obrigada, Catarina, Síndico Net, pela sua oportunidade incrível. Quero te dizer mais uma vez que, para mim, assim, é um presente, não tem como mensurar. Quando que eu imaginaria que eu, que vivia lá no Síndico Net, sou minha Barça da faculdade, né? Porque eu sou do tempo da Barça, era o Síndico Net. E hoje eu estou aqui, né? Muito bom saber disso. Presente das meninas que me indicaram. Catarina, no dia que você me chamou, né? eu estava dirigindo. A das antigas conhece, né? A Barça volume 15, né? Que era o índice, né? Entrega a idade, né, Tati? E eu tava dirigindo, Catarina, e você começou a me mandar pelo WhatsApp. Eu disse, não pode ser, porque o nome tá aparecendo Síndico Net. E eu fiquei assim, o coração chegou a palpitar. Então, assim, eu sou muito grata, muito grata. Eu tô me sentindo muito privilegiada hoje. Então, que Deus abençoe grandemente vocês. Eu estou muito feliz por essa oportunidade. E, gurias, vamos em frente, porque é só o início. O topo nos espera. Verdade. Cati, posso só encerrar falando uma coisa aqui? Claro. Claro. Vamos lá. Ela já tá tipo, gente, eu sou entrevistadora da live. Eu sou uma facilitadora dessa conversa. É só isso. Ô, Cati, mas é muita mulher junta, né? É muita mulher de condomínio. Você imagina, não tem como. Aqui todo mundo faz assembleia, né? Falar pouco é um desafio. Tô aqui, né? Gente, como eu me vejo na história aqui de vocês, né? Mas eu queria falar, o nosso mercado condominial está com muitos olhares para ele. Nós estamos vivendo um momento muito novo e muito graças ao movimento que o próprio Síndico Net trouxe,
né, de trazer essa evolução, dar visibilidade, né, para nós. E esse movimento de empoderamento, ele tem que ser para todos os profissionais da área de condomínio, no sentido da gente se respeitar entre nós, né? De fato, a gente encarar esse momento que nós estamos vivendo, que pode ser um divisor de água muito grande para o nosso mercado, em respeitar um ao outro, né? Os homens, as mulheres, em valorizar a postura de cada um, mas valorizar a posição que ocupamos nos condomínios de altíssima relevância, né? O síndico, aí eu vou falar de síndico, também sou advogada, mas como síndico a gente tem uma série de responsabilidades. E a nossa função, ela não pode ser confundida só com um cargo político, porque as pessoas estão muito polarizadas hoje. E elas têm trazido isso para dentro do condomínio, né? Vivido muito essa questão de eu amo ou odeio, né? Então é um desafio para nós síndicos levar cada vez mais que nós somos gestores, estamos cuidando de vidas. Esse é o nosso principal objetivo, dar uma infraestrutura segura, de qualidade, de valorização patrimonial para esses condôminos, mas principalmente que nós somos gestores e estamos ali para cuidar de vidas, né? Então, queria muito falar sobre isso, que é algo que tem me incomodado, que tem me deixado, as minhas dores, o meu sumiço um pouco da rede, foi por conta dessa questão de, poxa, a gente tem um cargo tão de gestão, né? E às vezes tornam isso tão político, eu não gosto do cabelo dela, não gosto que ela mexe muito no cabelo, não assisto os vídeos da Taula porque ela se movimenta muito, porque... Então, assim, parar com essa bobeira e realmente focar no conteúdo, na capacitação, na entrega de qualidade, no valor, na responsabilidade e lembrar que o poder e o empoderamento de em todos os sentidos está nas nossas mãos, que estamos escrevendo as páginas desse livro, Mercado Condominial. Então, parabéns, muito orgulho de fazer parte de tudo isso aqui junto com vocês. Muita gente linda assistindo, a minha irmã entrou aqui na live. Beijo, ela é linda, então ela deve sofrer pra caramba também. Mas assim, muita gente linda aqui assistindo a gente, pessoas super queridas. Amei estar aqui, não queria que acabasse. Eu também. Não, realmente, eu agradeço demais, Catarina. Primeiro, eu sou obrigada a agradecer principalmente a Taula, que foi quem me abriu as portas do Síndico Net, né? E me recebeu com muito carinho. A gente se conheceu numa live, e aí a nossa conexão foi instantânea. E aí, de lá para cá, além das questões profissionais, temos uma grande amizade. Da mesma forma, a Andréia. E assim, eu fico tão feliz, porque... a gente precisa ter esse olhar, assim, das coisas boas que acontecem para nós mulheres, não ficar só vibrando no que foi ruim, no que a gente sofre, enfim, vamos olhar, nossa, as pessoas que estão aqui nos olhando, olhem que tem uma amizade fora da live, há uma amizade fora das relações profissionais e comecem a cultivar um pouco isso, né? Eu acho que essa é uma semente de muita qualidade que a gente está plantando aí, que certamente virão bons frutos. E agradeço demais, Catarina. Em nome do Síndico Net, você receba, né, os meus cumprimentos, um abraço lá para o Júlio, que também é um cara sensacional, um cara que empodera muitas mulheres, que dá voz para a gente, né? E nos trata com muito respeito, de forma muito respeitosa. Então, por mais profissionais desse gabarito no mercado. Verdade. Obrigada, meninas. Um agradecimento especial para a Taula, que me apresentou a Andréia. E você viu, ela foi ela que abriu as portas aí para estarmos nós quatro aqui juntos. É verdade, ela foi o elo. Taula, você é maravilhosa. Obrigada pela oportunidade, pela confiança, né? O mercado merece, gente. Cada vez mais mulheres que têm o que apresentar, né? Conteúdo. É isso. Quero mandar um beijo para minha irmã, meninas. A Bibi entrou ali. A Bibi tem 25 anos e é uma mulher muito empoderada, toca uma imobiliária com 40 anos de história em Porto Alegre. Eu tenho muito orgulho de ser irmã dela. Que legal. Beijo para todas. Eu teria ainda outros tópicos aqui que foram listados no briefing. Vão ficar para uma outra.
gestão, faça parte Fico do feliz. É, a minha sugestão é o que a Tárcia falou. E dia 9, dia 10, dia 11, que são dias das mulheres também, a gente pode continuar com o tema de alta relevância. É verdade. E já vi que teve gente aqui que falou que a questão de gestão, política, gestor, mesmo sendo cargo eleito, vale uma live exclusiva. Kati, já teve aqui, ó. Tá aí, ó. Vou anotar, hein? Eu quero só fazer um outro registro, Catarina. Agora não recordo o nome, mas teve uma pessoa que citou assim, ó, que isso eu escuto muito e eu acho que também vale para uma próxima live. Vou deixar aqui a dica. Ela disse o seguinte: eu sou a síndica, mas as pessoas chamam meu marido para resolver as coisas do condomínio, né? E isso é algo que eu vejo com bastante frequência aqui no Sul. Então, fica uma dica para a gente voltar a falar sobre isso também. Sim, muitos pontos aí que a gente poderia comentar sobre a questão de equiparação salarial, como fazer a mães, né, que são síndicas, como fazer essa gestão, né, a divisão das tarefas, a gestão disso tudo e também provar que é possível, sim, porque tem esse olhar, né, contrário a isso, enfim, outros tópicos, muitos que a gente teria sobre perseguição, sobre assédio, rende uma outra live. Eu acho que temos que ter uma série, fica aí a dica, uma série. Eu acho que nós merecemos, mulheres do condomínio merecem uma série. Vou levar isso para a chefia. Tá rolando a série Pacificando Condomínios, que é imperdível. Vocês têm que divulgar isso aí nos condomínios de vocês, viu, gente? Sim, eu já vi. Quem tá assistindo, ó, aviãozinho entra lá no Síndico.net, vê o Pacificando Condomínios. São dicas rápidas, super divertidas e é do Síndico.net. Tá bombando. Bem, gente, passamos aqui 15 minutinhos do nosso horário, valeu muito a pena. Valeu mesmo. Se deixasse, ainda ficaríamos mais tempo. E chegamos ao final de mais uma live do Síndico.net, com gostinho de quero mais. Taula, Tárcia, Andréia, muito obrigada para vocês, para nossa querida audiência também, que marcou aqui a presença nesse nosso bate-papo incrível. Então, por mais respeito, mais igualdade, inclusão, valorização das mulheres em todas as esferas e também, por que não, nos condomínios. Exatamente. Então, isso aí, pra frente. Até uma próxima live. Muito obrigada e tchau, tchau. Um beijo. Tchau, Feliz Dia das Mulheres. Feliz Dia das Feliz Mulheres. Dia das Mulheres. Beijo. Para todas nós. Beijos.